Você já se pegou pensando se existe um pecado tão pesado que nem o perdão de Deus alcança? A maioria das pessoas imagina que, se houver um limite, ele deve estar ligado aos crimes mais chocantes: matar alguém, trair, destruir uma família, profanar coisas sagradas, fazer algum pacto obscuro. Mas as palavras de Jesus nos empurram para um lugar muito mais desconfortável. Ele aponta para um único tipo de pecado que não será perdoado, nem agora, nem na eternidade. E o mais assustador é que esse pecado pode acontecer enquanto alguém acredita estar defendendo Deus. Pode ser cometido por gente religiosa, por gente que conhece a Bíblia, por gente que frequenta o templo, por gente que tem discurso de santidade na ponta da língua. Não é o pecado sujo que todo mundo condena de longe. É um pecado que se veste de zelo e fala com aparência de justiça. E é por isso que ele é tão perigoso. O tema é tão sério que, quando ele aparece nos evangelhos, o clima muda. Você sente a mudança. É como se o texto, por alguns instantes, ficasse mais pesado, como se as palavras carregassem um aviso que atravessa os séculos e bate na porta do nosso coração hoje. Jesus fala do pecado imperdoável dentro de uma situação específica, concreta, histórica, e isso é importante, não é uma frase jogada ao vento. É uma resposta a um tipo de postura espiritual. A cena é tensa, pública, e envolve um milagre que ninguém podia negar. Um homem estava cego e mudo, dominado por uma força maligna. Jesus o cura. A multidão se espanta. A cura não foi subjetiva, não foi uma impressão, não foi um sentimento. Era um fato diante dos olhos de todos. Aquele homem, que antes era prisioneiro do silêncio e da escuridão, agora via e falava. Quando as pessoas viram isso, começaram a fazer uma pergunta que, na época, era carregada de esperança e expectativa: será que ele é o filho de Davi? Essa expressão era uma forma de dizer: será que ele é o Messias? O povo conhecia as promessas. Eles sabiam que Deus havia falado sobre um rei, um ungido, alguém que viria para restaurar, libertar e conduzir. E, por isso, diante de um milagre tão evidente, a dúvida natural era uma dúvida que se inclinava para a fé. O coração de muita gente estava sendo puxado para o lado certo. Mas nem todos reagiram assim. E é aqui que a história fica assustadora. Os fariseus, líderes religiosos, conhecedores das Escrituras, homens que se apresentavam como guardiões da lei, escolhem outro caminho. Eles não conseguem negar o milagre, então tentam envenenar o significado do milagre. Eles não contestam o fato, contestam a fonte. Em vez de reconhecerem a mão de Deus, eles afirmam que Jesus está agindo pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Essa acusação não era pequena. Era uma tentativa de virar o mundo espiritual de cabeça para baixo, chamar o que é santo de profano, e tratar como satânico aquilo que era sinal de Deus. Jesus não responde com gritos ou teatralidade. Ele responde com lucidez. Ele desmonta a acusação com uma lógica simples, mas devastadora. Se Satanás expulsa Satanás, então o reino das trevas estaria trabalhando contra si mesmo. Seria um império que se autodestrói, uma casa dividida que desaba por dentro. A acusação, portanto, era incoerente. Mas Jesus vai além da lógica. Ele leva a conversa ao nível espiritual real do problema. Ele declara que expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, a origem do poder não era um acordo com as trevas, mas a presença do próprio Deus agindo. E então, dentro desse contexto, ele pronuncia a advertência que atravessa a história como um trovão: todo pecado pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa fala de Jesus costuma gerar medo, e não é à toa. O próprio texto bíblico destaca a gravidade do assunto. Jesus afirma que esse pecado não terá perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Isso significa que ele não está falando de um deslize impulsivo, uma frase dita em um momento de raiva, uma crise emocional, ou um pensamento intrusivo que passou pela mente de alguém. A natureza desse pecado é profunda. Ela envolve consciência, persistência e perversão espiritual. Envolve olhar para a luz e escolher chamar aquela luz de escuridão. Envolve uma decisão interior que não é fruto de ignorância, mas de resistência deliberada. Os fariseus viram com os próprios olhos uma obra do Espírito.
Eles testemunharam uma libertação real. Eles viram o impacto no homem curado e, ainda assim, por dureza de coração, preferiram distorcer. O problema não era a falta de evidência. O problema era a disposição interna. Eles não queriam se render. Não queriam reconhecer Jesus. Não queriam perder o controle sobre o povo, sobre a tradição, sobre o status, sobre o poder. Quando a verdade ameaça a nossa soberania pessoal, muitas pessoas tentam rebatizar a verdade com outro nome, para não precisar obedecer. E é exatamente isso que eles fazem, pegam uma obra de Deus e a rebatizam como obra do inferno. Essa é a essência da blasfêmia contra o Espírito, negar o que é evidentemente divino e tratar o sagrado como se fosse impuro. Esse tipo de dureza não nasce do nada. É como um coração que vai se fechando com o tempo. Há um padrão nas escrituras de líderes espirituais que resistem à voz de Deus. Os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, desacreditados, ridicularizados. Jeremias chorou diante de um povo que não queria ouvir. Isaías falou para gente que tinha ouvidos, mas não escutava. Ezequiel pregou para corações endurecidos. Muitos líderes de Israel criaram um hábito coletivo de rejeitar o chamado divino. Quando Jesus chega, ele encontra um terreno já marcado por esse tipo de resistência. Não é apenas um pecado individual isolado. Existe um histórico de religião sem rendição, de zelo sem humildade, de tradição sem arrependimento. E há um detalhe importante: Jesus diz que falar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas blasfemar contra o Espírito não. Isso não diminui Jesus, nem sugere que ele seja menos Deus. O que isso mostra é o papel específico do Espírito Santo na obra da salvação. O Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem desperta a consciência, quem ilumina a mente, quem quebra a resistência interna, quem conduz ao arrependimento. Quando alguém rejeita o Espírito de forma consciente e constante, está rejeitando justamente o canal pelo qual o arrependimento acontece. É como fechar a porta por dentro e jogar a chave fora. Deus não está sem poder para perdoar. A questão é que a pessoa mata dentro de si a própria disposição de buscar perdão. É por isso que essa história não é apenas um caso antigo envolvendo fariseus. Ela é uma janela para o que pode acontecer com qualquer coração que decide endurecer diante da verdade. O pecado imperdoável não é uma falha técnica no sistema do perdão de Deus. Ele é a escolha contínua de permanecer em oposição à voz do Espírito. E para entender a profundidade disso, precisamos observar o peso da acusação que os fariseus fizeram, porque eles não citaram Beelzebu por acaso. Esse nome, na cultura deles, carregava uma carga histórica e espiritual que tornava a acusação ainda mais grave. Beelzebu, na tradição judaica, não era um personagem qualquer. A origem do termo remonta a um episódio do Antigo Testamento, quando aparece a figura de Baal-zebub, uma divindade filisteia associada a Ekron. Há uma passagem em que o rei Acasias, doente após um acidente, manda mensageiros consultar esse deus pagão para saber se ele se recuperaria. Essa atitude provoca a repreensão de Deus, porque revela desprezo pela aliança e uma busca por respostas no lugar errado. A expressão Senhor das Moscas pode carregar, além de sentido literal, uma ironia, uma zombaria, como se dissesse que aquele Deus estava ligado à podridão, à decadência, à corrupção. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da tradição intertestamentária e rabínica, esse nome foi sendo associado ao mal supremo, ao líder das forças demoníacas. Assim, chamar alguém de aliado de Beelzebu era o mesmo que afirmar: você está do lado do inimigo máximo. Quando, então, os fariseus dizem que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, eles não apenas criticam. Eles realizam uma inversão teológica extrema. Eles pegam aquilo que é sinal de Deus e chamam de sinal do diabo. Eles não só resistem à verdade, como tentam contaminar a percepção dos outros. E aí existe um segundo nível do problema: a blasfêmia contra o Espírito pode se tornar contagiosa quando líderes influenciam multidões a desprezarem a obra de Deus. Jesus denuncia esses líderes como guias cegos que fecham o reino diante dos homens, nem entram, nem deixam outros entrarem. Há algo profundamente perverso nisso, porque não é apenas recusa pessoal. É sabotagem espiritual. A tragédia é que o próprio Filho de Deus,
que veio para libertar, curar, restaurar e anunciar boas novas, é acusado de estar a serviço das trevas. Aquilo que Isaías havia profetizado sobre o ungido trazendo liberdade aos cativos e visão aos cegos está se cumprindo diante deles, e eles escolhem dizer: isso é satânico. Nesse ponto, a paciência de Jesus se transforma em advertência severa, porque já não se trata de dúvida sincera. Dúvida sincera é uma coisa. Pergunta honesta é uma coisa. Ignorância é uma coisa. Mas distorcer propositalmente aquilo que se sabe ser verdadeiro é outra. É como se a alma tivesse decidido fazer pacto com a mentira para proteger seu próprio orgulho. E aqui chegamos à pergunta inevitável: quem é, afinal, o Espírito Santo, e por que ofender o Espírito é tão grave? Porque se não entendermos quem ele é e o que ele faz, o aviso de Jesus vira um enigma aterrorizante sem explicação. O Espírito Santo, segundo a revelação bíblica, não é uma energia impessoal, não é uma força como se fosse eletricidade espiritual, e não é uma metáfora poética. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com vontade, com propósito, com intenção. Ele fala, ele guia, ele ensina, ele consola, ele convence, ele aplica a obra de Cristo no coração humano. Desde o começo das Escrituras, o Espírito aparece em ação. Em Gênesis, ele paira sobre as águas. Ele está presente no ato criador. Ao longo do Antigo Testamento, ele capacita, inspira, direciona. E no Novo Testamento, o papel do Espírito se torna ainda mais central, porque Jesus promete que, após sua ascensão, o Espírito viria como Consolador, como Paráclito, para permanecer com os discípulos, lembrá-los das palavras de Cristo e conduzi-los em toda a verdade. O Espírito é quem ilumina a mente para compreender o Evangelho. É quem toca a consciência para reconhecer o pecado. É quem desperta a fé onde antes havia indiferença. Sem essa ação, não existe arrependimento real. E sem arrependimento, não existe perdão apropriado ao coração humano. Essa é a chave. O problema do pecado imperdoável não é uma limitação do amor de Deus, mas a rejeição daquilo que torna possível o arrependimento. O Espírito Santo é como a ponte entre a cruz e o coração. A cruz é suficiente, poderosa, eterna. Mas a aplicação dessa obra no íntimo do ser humano acontece por meio do Espírito. Quando alguém insiste em resistir ao Espírito, zombando da sua atuação, chamando o santo de satânico, endurecendo-se contra a luz, essa pessoa está, na prática, dizendo: eu não quero ser transformado. Eu não quero ser salvo. Eu prefiro minhas trevas. E a Bíblia descreve um ponto em que Deus entrega a pessoa ao caminho que ela escolheu. E então surge um tema assustador: o endurecimento do coração. Como Deus permite que alguém chegue a um ponto tão duro? Porque há pessoas que, mesmo vendo sinais, mesmo recebendo alertas, mesmo ouvindo o Evangelho, parecem ficar ainda mais resistentes? Esse assunto aparece de forma emblemática na história do Êxodo, com o faraó. Moisés chega com uma ordem clara: deixe meu povo ir. Deus manifesta seu poder com sinais e pragas. E repetidas vezes o faraó resiste. Em alguns textos, lemos que o faraó endureceu o próprio coração. Em outros, que Deus endureceu o coração do faraó. Essa alternância mostra uma progressão espiritual. Primeiro, o homem rejeita voluntariamente. Depois, após repetidas rejeições, Deus confirma a escolha do homem e sela a consequência. Não é que Deus cria um mal inocente no coração de alguém. É que Deus, diante de uma resistência teimosa, entrega ao indivíduo aquilo que ele deseja. Essa dinâmica aparece também nas cartas do Novo Testamento. Em Romanos, Paulo descreve pessoas que resistiram à verdade e, por isso, Deus as entregou às suas próprias concupiscências, às suas paixões, a uma mente reprovável. Esse entregar é um juízo assustador. Não é a punição imediata com trovões caindo do céu. É algo mais silencioso. Deus retira a pressão da graça que chama ao arrependimento, e a pessoa passa a colher plenamente o fruto das escolhas que fez. Provérbios também traz um alerta semelhante ao dizer que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Existe um limite em que a alma se torna insensível, como uma consciência cauterizada. E é aqui que a conexão entre Faraó e fariseus se torna evidente.
Ambos foram expostos à verdade de forma clara. Ambos tiveram oportunidades de se render. Ambos decidiram manter o controle. E ambos caminharam para um endurecimento que se torna, no fim, uma sentença. Isso nos leva a outra pergunta que angustia muita gente sincera: e se eu já cometi esse pecado? Esse medo é comum entre cristãos que amam a Deus, que tiveram momentos de fraqueza, que já disseram coisas terríveis em um surto de raiva, ou que passaram por fases de confusão. E aqui existe uma notícia que é, ao mesmo tempo, alívio e chamado à vigilância. O próprio medo de ter cometido o pecado imperdoável é um sinal de que o coração ainda não chegou a esse ponto. Pense com calma. Quem comete o pecado imperdoável, no sentido em que Jesus descreve, não está preocupado. Não está aflito. Não está buscando esclarecimento. Não está tremendo diante da possibilidade de ter desagradado a Deus. Pelo contrário, está endurecido. Zomba. Debocha. Inverte valores. Chama o bem de mal e o mal de bem com naturalidade. O pecado imperdoável não é um acidente. Não é tropeçar e cair. Não é uma palavra escorregada em uma crise emocional. Não é uma dúvida que passou pela mente. Ele é um estado contínuo de rejeição consciente à verdade que o Espírito revelou de modo claro. Isso fica evidente quando lembramos de personagens bíblicos que foram perdoados apesar de terem cometido coisas graves. Pedro negou Jesus 3 vezes, e foi restaurado. Paulo perseguiu a igreja e se colocou como inimigo do Evangelho, e mesmo assim foi alcançado pela misericórdia. Por quê? Porque, no caso deles, havia ignorância, confusão, fraqueza humana, e depois houve arrependimento verdadeiro. Quando a luz os alcançou, eles se renderam. O pecado imperdoável, por outro lado, acontece quando a luz já está clara e, mesmo assim, a pessoa escolhe rejeitar, difamar e zombar. É olhar para uma obra evidente do Espírito e dizer: isso é coisa do diabo. É fazer isso por malícia, por conveniência, por orgulho, por amor ao próprio reino. E aqui é importante lembrar: Deus oferece perdão a todos os que se arrependem. A Escritura afirma que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Toda inclui pecados pesados, vergonhosos, antigos, repetidos. A promessa é imensa. O limite não está no poder de Deus, mas na ausência total de arrependimento causada por um coração que decidiu odiar a luz. O pecado imperdoável mata a raiz do arrependimento. E sem arrependimento não existe perdão recebido, não porque Deus não queira dar, mas porque a pessoa não quer se render. Se você já se perguntou com sinceridade se cometeu esse pecado e isso te doeu por dentro, essa dor é um sinal de vida espiritual. É sinal de que o Espírito ainda trabalha, ainda sensibiliza, ainda puxa você para a luz. Mas esse alívio não deve virar descuido. Ele deve virar vigilância. Porque o endurecimento não costuma acontecer de uma vez. Ele é um processo. Ele começa pequeno. Um incômodo aqui. Uma resistência ali. Depois eu vejo isso repetido muitas vezes. Um chamado ignorado. Um conselho desprezado. Uma correção rejeitada. E, aos poucos, a consciência vai ficando grossa, como pele calejada. O que antes gerava quebrantamento, agora gera justificativa. O que antes gerava oração, agora gera cinismo. O que antes gerava reverência, agora vira brincadeira. E é nesse ponto que precisamos definir com precisão, o que é, afinal, o pecado imperdoável. Ele não é um ato isolado. Ele não é uma frase maldita em um dia ruim. Ele não é um pensamento intrusivo que você odiou ter pensado. Ele não é uma dúvida que te atravessou em uma crise. O pecado imperdoável é, sobretudo, um estado contínuo de rejeição consciente à verdade revelada pelo Espírito de Deus, a ponto de a pessoa inverter deliberadamente o sentido do sagrado e tratar a obra do Espírito como obra das trevas. Ele é fruto de um coração que escolheu fechar-se progressivamente até o ponto em que já não responde mais à graça. O juízo mais assustador não é o barulho do castigo. É o silêncio de Deus diante de um coração que decidiu não ouvir.
As Escrituras descrevem pessoas que provaram o dom celestial, que foram expostas à realidade espiritual, que experimentaram sinais, que viram o poder de Deus, e ainda assim caíram e endureceram a ponto de ser impossível renová-las ao arrependimento. A ideia não é que Deus se torne incapaz ou fraco. A ideia é que o solo interior se tornou pedra. Não há mais lugar para a semente. A pessoa passou tempo demais chamando o bem de mal, até que acreditou na própria mentira. E quando isso acontece, o coração já não se quebranta. Já não chora. Já não volta. Já não pede. Já não deseja. É como um campo que recebeu chuva repetidas vezes, mas permaneceu árido porque recusou absorver. Há também um alerta específico: esse pecado aparece com força no contexto de liderança religiosa. Não porque pessoas comuns sejam imunes, mas porque quem tem acesso à verdade, quem conhece as Escrituras, quem ensina outros, quem vê evidências, e ainda assim rejeita por orgulho, corre um risco maior. A pessoa não peça por falta de informação. Peça por rebeldia. Não por confusão. Por malícia. Não por fraqueza. Por hostilidade consciente ao Espírito. E isso deve nos levar a um temor reverente. Não um medo paralisante, mas um respeito profundo pela santidade de Deus e pela seriedade da vida espiritual. Agora, se tudo isso é real e tão grave, a pergunta que fica é prática: como resistir a esse endurecimento? Como manter um coração sensível à voz do Espírito? A resposta não é mística, nem complicada. Ela começa com humildade. Um coração humilde é um coração que não negocia com a verdade. Quando o Espírito confronta, a humildade não corre para justificar, corre para se render. Quando a palavra expõe, a humildade não tenta dar um jeito, tenta obedecer. Um coração sensível é aquele que não brinca com o santo. Que não transforma a presença de Deus em entretenimento, nem a correção em ofensa pessoal. Um coração sensível é aquele que confessa rápido, pede perdão rápido, volta rápido, não acumula camadas de resistência. E aqui entra um ponto que precisa ser dito com carinho e firmeza: há pessoas que estão, há anos, adiando uma rendição verdadeira. Deus já tocou em áreas específicas: um relacionamento errado, uma prática escondida, um orgulho que não quer ceder, uma vida espiritual superficial, uma religiosidade de aparência, uma fé sem obediência. E a pessoa vai empurrando. Depois eu resolvo. Deus entende. Não é tão sério. Eu vou parar quando eu quiser. Só que cada depois repetido vira um tijolo a mais no muro do coração. O Espírito é paciente, mas ele não é brinquedo. Ele não é uma influência qualquer. Ele é a ponte entre você e a eternidade com Deus. Rejeitar essa ponte repetidamente é caminhar na direção do abismo, não por falta de aviso, mas por desinteresse em obedecer. Se esse assunto está mexendo com você, isso é um convite. Um convite para não fazer como os fariseus, que viram a luz e escolheram difamar a luz. Um convite para não fazer como Faraó, que recebeu alerta após alerta e ainda assim preferiu o controle. Um convite para dizer: Senhor, eu não quero um coração endurecido. Eu não quero brincar com o santo. Eu não quero chamar de mal o que é bom. Eu não quero resistir ao teu Espírito. Esse é o tipo de oração que agrada a Deus, porque ela nasce de quebrantamento, não de aparência. E se esse conteúdo está te ajudando de verdade, se está clareando algo que antes era apenas medo e confusão, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e escrever nos comentários de onde você está assistindo. Pode parecer simples, mas isso ajuda a mensagem a alcançar outras pessoas que também vivem atormentadas por dúvidas e precisam de direção bíblica. Muita gente sofre em silêncio achando que Deus a abandonou, quando na verdade Deus está chamando. E quanto mais essa mensagem circula, mais corações podem ser alcançados. Voltando ao ponto central, agora com tudo mais claro, o pecado imperdoável existe, e ele é real, mas ele não é uma armadilha para cristãos sinceros. Ele não é um escorregão que te condena de surpresa. Ele é um caminho longo de resistência consciente, de desprezo deliberado, de inversão moral, até que a pessoa se torne incapaz de se arrepender. E quem ainda teme, quem ainda busca, quem ainda se incomoda, está sendo alcançado pela graça. Isso não é motivo para relaxar.
É motivo para responder. Porque há um tempo em que o Espírito fala, toca, chama, confronta, insiste. E há um tempo em que o coração, se continuar rejeitando, pode ficar tão duro que não reage mais. Então a pergunta final é direta e pessoal: o que você vai fazer com essa verdade? Vai ignorar como se fosse apenas mais um assunto bíblico interessante? Vai empurrar para depois? Vai fazer piada, como se isso fosse exagero? Ou vai permitir que o Espírito Santo molde seu coração agora, enquanto ainda há sensibilidade? Se você sente que Deus está te chamando, não trate esse toque como algo comum. Não adie. Não negocie. Não racionalize para escapar. Entrega é entrega. Arrependimento é arrependimento. Obediência é obediência. E o caminho da vida começa justamente quando a gente para de resistir e começa a dizer: fala, Senhor. Eu quero ouvir. Eu quero obedecer. Se você quer afirmar isso hoje, escreva nos comentários: eu quero ouvir o Espírito Santo. Não como uma frase bonita, mas como uma decisão interior. E ore comigo, aí onde você está. Senhor, eu abro mão do meu orgulho. Eu abro mão do meu controle. Eu não quero um coração de pedra. Eu quero um coração sensível. Perdoa meus pecados, limpa minha mente, cura meus desejos, corrige meu caminho. Eu recebo a tua verdade. Eu não quero resistir ao teu Espírito. Eu me rendo a ti. Quem ora assim, com sinceridade, não está no caminho do pecado imperdoável. Está no caminho da graça. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo verdades que libertam, verdades que confrontam, verdades que poucos têm coragem de explicar com cuidado e fidelidade. O nosso tempo precisa de gente com consciência viva, com reverência, com amor pela verdade, com sensibilidade ao Espírito. Porque o maior perigo não é errar e se arrepender. O maior perigo é resistir tanto, por tanto tempo, que a alma se acostuma com a escuridão e passa a chamar de normal aquilo que Deus sempre chamou de morte. Hoje, se você ainda ouve essa voz dentro de você dizendo que precisa mudar, isso não é condenação. É misericórdia. É Deus te chamando enquanto ainda há tempo. Responda. Não brinque com o que é santo. Não repita o erro dos fariseus. Não negocie como o faraó. Se renda enquanto a porta ainda está aberta. Porque a graça é um presente, mas a rejeição contínua pode virar sentença. E a vida com Deus começa exatamente no ponto em que você para de resistir e decide voltar para casa.